desfazer daquela casa que eu tenho, eu vou me desfazer daquele carro, ou daquele apartamento, ou do que eu tenho eu vou colocar esses 10 mil no altar. Eu vou tirar da minha poupança, mas como sacrifício será válido a Deus. Não haveria nenhuma ilegalidade na coleta de doações se o destino dos recursos fosse outro. Os promotores lembram na denúncia que a Constituição Federal, inclusive, determina que igrejas não paguem impostos para que o dinheiro das ofertas possa ser integralmente aplicado em assistência social e na manutenção dos templos onde a fé é praticada. O que a denúncia contra Edir Macedo atesta é que ele e outros acusados vêm tirando dinheiro dos fiéis não para investir na igreja ou em assistência social, mas para enriquecer de maneira ilícita. Eu tenho fé para dar meu carro agora. Já pega a chave, documento, preenche o seu papel aqui de meu Deus, está aqui, ó. Eu estou colocando no teu altar. Estas imagens foram gravadas 3 anos atrás em Porto Alegre. A RBS, afiliada da TV Globo, registrou a maneira como os pastores agem. Segundo a denúncia, eles seguem ordens de Edir Macedo e são avaliados principalmente pela capacidade de recolher dinheiro. Recursos que depois são desviados para empresas, o que foge do propósito de assistência social e religiosa de uma igreja. Que o menor disso você ouviu, em nome de Jesus, se você vai ser fiel realmente, diga, meu Deus, eu serei fiel. Para os promotores ficou claro que, sob o comando de Edir Macedo, os pastores não se contentam com o dízimo, os 10% do salário. O objetivo é arrecadar sempre mais, desviar o dinheiro e fazer fortuna particular às custas da igreja. E você vai pegar o que você tem e vai colocar no altar. Então pega o que você tem, o teu sustento, traz aqui e deposita para Deus. Hoje é tudo nada, em nome do Senhor Jesus. A denúncia afirma que as doações serviram para comprar bens e empresas, o que lesou os fiéis e a própria igreja. Este homem já frequentou a Igreja Universal. Ele falou em 2006 para a RBS e disse que fez doações, enganado por pastores que agem em nome de Edir Macedo. Eu comecei com 50, depois dei 200, depois uma vez dei R$1.000, depois outra vez dei R$2.000, outra vez dei 1.500, a outra vez dei 5.000. E aí foi indo. Vendi geladeira, vendi um freezer, vendi um micro-ondas, a gente vai vendendo essas coisas, né? Porque eles incentivam, a gente não dá muita bola para coisa material. O importante é estar com o coração limpo. Ele diz que chegou a ser obreiro, um auxiliar da igreja, e assim participou de Fogueiras Santas de Israel, as campanhas para aumentar a arrecadação. E conta que nas cerimônias, pastores usavam um falso óleo santo para induzir os fiéis a doar. Isso é tudo falcatrua. Eu acreditava até o dia que eu fui comprar. E não como qualquer óleo, é óleo. Nós ia lá comprar uma lata de óleo e botava nos litrinhos e dava para as pessoas como se fosse óleo santo Israel. Daí as pessoas ficam comovidas e ofertam. Entre antigos seguidores que se apresentaram à justiça como vítimas iludidas por promessas milagrosas, está um morador de Minas Gerais. Ele sofre de uma doença mental e, em troca de doações para a igreja, recebeu a chave do céu e um diploma assinado por Jesus Cristo. Mais uma evidência mostrada na denúncia de que os acusados se afastaram dos propósitos da religião, como nas imagens registradas em Brasília em 2005, que mostram a pilha de reais apreendida num avião fretado pela Universal. Ou ainda no flagrante feito em Nova York 10 anos antes, é o retrato da satisfação do fundador da igreja diante da generosidade dos americanos, com suas doações em dólar. O senador Marcelo Crivella, do PRB, que é sobrinho de Edir Macedo e bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, falou hoje no plenário do Senado. Ele criticou a ação criminal em que o tio e mais 9 pessoas são acusados de lavagem de dinheiro e de desviar as doações à igreja para a compra de empresas. Essa tese de que pastores tenham pego dinheiro de ofertas, mandado para o exterior e assim financiado recursos para enriquecer, isso não é novo. Isso já foi denunciado em 1993 com denúncia apócrifa. De lá para cá, a Polícia Federal, a Interpol, o FBI, a Receita Federal
E, finalmente, o Supremo Tribunal Federal concluíram de que as denúncias não tinham fundamento. A decisão da Justiça de aceitar denúncia contra Edir Macedo e outras 9 pessoas foi destaque em centenas de jornais e de sites de notícias no mundo todo. Os principais jornais americanos estamparam a notícia em suas edições na internet. The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune e Miami Herald. Os sites das 3 maiores redes de TV dos Estados Unidos, a CBS, a NBC e a ABC, também noticiaram a ação criminal contra Edir Macedo e mais 9 pessoas ligadas a ele. O assunto também foi destaque nos principais jornais da América do Sul, na Argentina, no Uruguai, Peru, Venezuela, Chile e Equador. Em Portugal, onde a Igreja Universal tem mais de 120 templos, o Jornal de Notícias informou que o governo local pode ajudar nas investigações. Outros jornais da Europa também deram destaque ao assunto. Por exemplo, na Alemanha, na Polônia e na República Tcheca. A ação criminal também foi notícia em Taiwan, no Extremo Oriente. A seguir, o debate sobre a gripe e a melhor hora de retornar